Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, mais um minutinho só. Vamos fazer uma oração aqui de entrega desse momento ao Senhor. Eu sei que nós já clamamos, desde a hora que chegamos aqui. Mas em especial eu gosto de entregar esse momento ao Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós diante aqui de Ti, Senhor, a primeira coisa que queremos fazer é pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, seja por palavras, gestos e pensamentos, por obras. Que o sangue do Senhor Jesus venha sobre todos nós aqui nessa noite, nos purificando, nos abençoando, nos perdoando. E num segundo momento, Senhor, eu te peço que a Tua presença seja manifesta aqui nesse lugar, através da Tua palavra que é viva, é eficaz. Meu Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas. Espírito Santo, molda aquilo que o Senhor tem para falar nos meus lábios. Que eu seja aqui, Senhor, apenas um instrumento na mão do especialista que é o Senhor. Importa que nesse momento, meu Deus, Tu cresças e eu diminua. Importa que a Tua palavra seja pregada e chegue até o alvo. E por falar em alvo, Senhor, eu entrego cada vida aqui nesse lugar nas Tuas mãos. Onde chegar, Senhor, ao alcance da minha voz, aqui nessa vizinhança, que o Senhor tome, meu Pai, cada ouvido, cada coração, que o Senhor tome, Senhor, a atenção de cada um deles. Que nessa terra, Senhor, haja bastante nutriente para absorver essa semente que é a Tua palavra. E quando essa palavra chegar, Senhor, nessa vida, que haja transformação verdadeira. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda cegueira espiritual, toda incredulidade, dureza de coração, todo espírito contrário, meu Pai, que tenha tomado esse território, tendo dito que é dele. Nós retomamos, ó Deus, esse lugar que é do Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma e o nosso pensamento. Nós retomamos de volta aqui nessa noite, meu Deus, o trono que é Teu. E todo mal que habita nas regiões celestiais seja repreendido agora, caído agora. Para que essa vida que chegou aqui dentro, Pai, não saia da mesma forma que entrou. Todavia saia carregada com o peso da Tua glória e a transformação pela Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, é a minha oração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém. Pode tomar o teu assento, abençoado, e sabendo que Deus tem hoje uma porção para a tua vida. Mais uma porção. A gente pode considerar o dia de hoje mais um dia em que nós nos assentamos à mesa para fazermos uma refeição. Amém? Porque se a gente não comer, a gente fica fraco e muitas das vezes até doente, porque a gente precisa se alimentar e o nosso espírito, a palavra de Deus está para o nosso espírito, assim como o alimento está para o nosso corpo. Sem ele nós não sobrevivemos. Pode ser que alguém se levante e diga: peraí, podemos ficar assim sem alimento? E os jejuns? Jesus mesmo jejuou 40 dias, mas sem água você não fica. E aqui jorra a fonte da água da vida. Aqui a água que desce do trono do Senhor, ela precisa entrar na tua alma e saciar a tua sede. Senão é perda de tempo. E eu sinceramente não estou aqui para perder o meu tempo. Eu estou aqui para sair transformada pelo poder do Deus que eu acredito, para o qual eu me voltei há 28 anos atrás. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Quem deixou um monte de coisa para fazer em casa? Dá uma glória. Achei que era só eu que deixei. Quem queria ficar em casa descansando hoje, quarta-feira velha? Dá uma glória. Pode dar uma glória, eu sei que você queria ficar. Eu também. Quem queria passear
Nossa carne quer algumas coisas, né? Pra gente faz parte, tá? Faz parte querer tudo isso. Mas a gente luta contra a carne para que o nosso espírito sobreviva à nossa carne. Porque pela nossa carne, ela já teria matado o espírito há muito tempo. Mas nós estamos aqui pelejando e fortalecendo o nosso espírito, em nome de Jesus. Quarta-feira, dia de séries instrutórias da Palavra de Deus. E hoje, salvo engano, é o último capítulo da série sobre gratidão. Não sei se tem aí, mas é sobre gratidão. E hoje eu vou encerrar, acredito que é o encerramento dessa série, com o tema como cultivar a gratidão no dia a dia. E por que no dia a dia? Vou começar por isso. Daqui a pouco eu leio o texto bíblico com você. Por que cultivar? Eu não sei o que foi ministrado. Cada quarta-feira é um tema, né? Quarta-feira passada eu não pude vir. E cada um tem ministrado um tema com respeito à gratidão. E hoje o tema é como cultivar a gratidão no dia a dia. Irmãos, a rotina, ela é uma bênção. Eu custei admitir isso, que rotina é bênção. Rotina é bênção. Quando a gente tem as coisas organizadas, planejadas, já dizia o médico, né? Coma nas mesmas horas, né? Faça as refeições, durma. A gente precisa de uma rotina. A rotina é muito boa, mas vamos combinar. A rotina também mata. Mata no bom sentido. Tira essa palavra. A rotina, ela cansa. Melhorou, né? A rotina, ela cansa. Todo dia a mesma coisa. E acorda, escova o dente, vai no banheiro, toma café, muda a roupa, vai trabalhar, volta para o almoço, almoça, vai para o trabalho, ou então estuda. E você pode imaginar a sua rotina dentro desse passo a passo. E às vezes isso cansa. Às vezes a gente entra no piloto automático. E às vezes até vira o culto quarto e domingo, faz parte da rotina. Você internaliza aquilo ali no seu calendário e o seu dia a dia já está ocupado. Tanto é que quando aparece alguma coisa para fazer, você já tem logo que verificar se dá ou não. Sim ou não? Deixa eu ver se vai dar para eu ir. Dia de semana em horário comercial, então, nem pensar, porque a minha rotina já é preenchida. À noite tenho que ver se a janta está pronta, se a tarefa do outro dia já está pronta. Tenho que ver se a tarefa da criança que a pega na escola amanhã. Então, às vezes, nem dia de semana de noite. Isso é o dia a dia, a rotina. Isso é muito bom porque nos organiza e nos automatiza para certas coisas, mas também ela nos tira muito brilho de algumas coisas. Inclusive, tira o brilho da gratidão na vida. A rotina, ela nos massacra muitas das vezes a ponto de a gente engatar o piloto automático e não perceber o que está em volta. Quem dirige aqui sabe. Lelinho, motorista profissional. É o único motorista profissional daqui, olha aí. Lelinho, quando a gente desliga dirigindo, Lelinho, quem é motorista aqui? Quem dirige? Bastante gente. Quem é motorista que sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente está dirigindo, a gente literalmente, a gente desliga do que está fazendo e a gente vai no automático. Irmãos, é horrível. De repente você toma um susto no volante e você fala, como é que eu vim de lá até aqui sem perceber? É o automático. Por isso se chama piloto automático. É uma coisa esquisitíssima, que dá medo. Mas a gente entra nesse piloto automático. E quando você entra nesse piloto automático, você atravessa um percurso sem perceber nada em volta. O dia a dia traz esse cansaço conosco, a ponto de nós não observarmos muitas coisas. E às vezes a gente toma esse susto daquele que acorda no volante.
embora do trabalho ou indo pegar o seu filho, aí você fala assim, glória a Deus. Aí você lembrou de Deus ali naquele momento. Ou então, esqueci de ligar para minha filha. Sabe aquele dia a dia que às vezes você toma um susto? Esqueci de fazer um compromisso tal. Esqueci não sei o quê. Sabe aquele fôlego que vem te lembrando de alguma coisa? A gente vive assim, e isso é normal. Todos nós vivemos assim. E a gente precisa desses momentos para a gente refletir sobre algumas coisas. A de hoje é a gratidão. E eu quero ler com você Salmo 116, versículo 12. Só o versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Um versículo apenas. Se você não tiver com Bíblia aí, pode ler aqui. Diz assim, o salmista falando, fazendo uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E o salmo é muito bonito, você pode ler ele em casa todo depois. A partir dessa pergunta eu quero falar com você a respeito de gratidão. O salmista só pergunta isso porque algo dentro dele reclama uma ação dele para com Deus que tem feito tanta coisa para ele. Algo dentro do salmista pulsa e diz: o que eu darei ao meu Senhor por tantas coisas que ele me tem feito? Ele se pergunta: como é que eu posso devolver o favor? Como é que eu posso agradar o meu Deus? Como é que eu posso retribuir? E aí aqui também tem outro fato interessante. Ele mesmo diz: por todos os benefícios. Ele sabe quais são esses benefícios. E o mais importante aqui é a gente primeiramente saber quais benefícios o Senhor tem feito por nós. E é exatamente isso que a rotina tira. A rotina tira do nosso olhar os benefícios, todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. Ela nos causa uma cegueira temporária que nós precisamos, de vez em quando, fazer. Como é que eu cheguei até aqui? Peraí, olha o benefício que o Senhor me tem feito. Quando a gente se dá conta de tudo que o Senhor nos faz, quando a gente entende que são benefícios, que são favores, que é a misericórdia de Deus, o nosso espírito imediatamente reage para agradecer. E aí a pergunta que vem é: como que eu vou agradecer? O que eu vou fazer? E aí aqui eu quero que você tome muita atenção no que eu vou falar, nessa diferenciação que eu vou fazer. Agradecer é diferente de ser grato, de viver em gratidão. Irmão Davi me chamou aqui, ó. Vamos receber a irmã Horácia, a missionária Grazieta. Obrigada. Eu agradeci a ele ao ato de ter me chamado. Agradecer é um verbo, é uma questão de educação. Você simplesmente reage a uma coisa boa que te fizeram, a um favor, a um chamado, a um outro ato de educação. E a gente ainda responde. Olha que interessante que é isso, gente. Nenhuma palavra é vã. Por isso que você tem que ter cuidado com as palavras que saem da tua boca. Quando ele faz alguma coisa para mim, a minha forma de agradecer, a forma mais comum de agradecer alguém é dizendo o quê? Obrigado, sim ou não? Ou então, valeu, parça. Isso é gíria, né? Valeu, amigão. Mas tá valendo, valeu, amigão. Mas a maioria das vezes é obrigada. Obrigado masculino,
obrigada no feminino, porque o português tem gênero para essa palavra. Quando você diz obrigado, significa que você está se colocando obrigado a devolver aquele favor que te fizeram. É isso que significa quando você diz obrigado. Quando eu disse obrigado, Davi, eu quero dizer, a palavra quer dizer que eu estou obrigada a devolver a gentileza para ele quando ele precisar. É por isso que surgiu o obrigado, como uma forma de agradecimento. Você me fez uma gentileza e eu te devolvo dizendo, eu estou entrelaçado a você até que eu devolva o favor que você me fez. Hoje não é muito assim, tanto é que o que a gente responde? Obrigada. De quê? De nada, né? Porque a gente já não quer mais ninguém agarrar a gente, não, meu filho, agarra de mim. Eu estou obrigada a você, ele não de nada, ou então por nada. Ele mesmo corta aquela obrigação naquele momento. Ele diz, não por nada. Não precisa se obrigar por nada. Já está feito, já está encerrado. Eu fiz, você me agradeceu. Então, isso é agradecer. Obrigada, de nada. Beijo, me liga. Por quê? Porque o Davi, ele só me chamou e eu fui agradecida a ele. Agora, por que eu terei que ser grata? Já vai pegando sentido. Por que eu vou ter que ser grata ao Davi pro resto da semana, pro resto do mês, pro resto da minha vida? Só porque ele me convidou para vir estar aqui? Faz sentido? Não. É proporcional? Não. Por quê? Porque gratidão, irmãos, gravem isso, é um sentimento, é um estado de espírito, é uma coisa profunda que você internaliza e não se despe mais. Você observa um bem que te fizeram, tamanho, não precisa ser só por Deus não, tá? Por exemplo, os filhos aqui são gratos às mães? Amém. Tem como não ser grato à mãe? Ah, mas minha mãe me mantinha. Ah, mas minha mãe gostava mais da minha irmã do que mim. Mas essas coisas aniquilam a sua gratidão verdadeira? Não. E se aniquila, reveja os seus conceitos. Eu sou muito grata ao Dr. Magela. Sempre que eu posso, eu faço essa menção. Grata profissionalmente, porque ele foi o primeiro advogado dentre muitos que me deram a oportunidade de eu ingressar na advocacia. Ele confiou em mim, sem eu nunca ter feito nada, experiência zero. É uma gratidão que eu faço questão de nutrir. Aqui outra coisa, eu gosto de nutrir essa gratidão, para sempre me lembrar que a doutora Grazi que eu sou hoje, eu não era no início e antes de eu ser ninguém, teve alguém que me estendeu a mão. Você é grato assim por alguém na sua vida? Tem gente que nem lembra, né? Gratidão, então, é muito mais do que um verbo, que uma ação, é um estado de espírito. É algo que você observa e vive. Por isso o salmista fala, essa pergunta, irmão, é de alguém que é grato e que sabe o que Deus fez. E isso tem que ser capaz de mudar a nossa vida no dia a dia. Que darei ao Senhor? O que eu vou dar para o Senhor? Por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Essa pergunta, ela gera em Davi uma confusão mental, espiritual, porque o que eu vou dar para Deus se Ele é dono de tudo, Ele é dono até de mim mesmo, Criador do céu e da terra, me viu informe dentro da minha barriga, sabe a palavra que vai sair da minha boca sem eu ainda ter pensado. O que eu darei para esse Deus? E aí no Salmo ele responde o que está dentro dele nesse momento. E eu aqui com você, eu quero pensar nisso. O que nós daremos ao Senhor?
rotina cansativa, porque sim, a gratidão precisa te acompanhar todos os dias, a gratidão a Deus. Agora eu não estou falando a gratidão da mamãe, do papai, do amigo profissional ou da amiga que tirou da crise quando você precisou. Eu estou falando de um Deus. Precisa listar os benefícios que Deus fez pela tua vida aqui hoje? Os particulares você vai lembrar e você vai fazer força, mas vamos lembrar um benefício, um dos maiores benefícios que Deus fez por nós todos. Ele enviou Jesus na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Para que eu e você tivéssemos uma esperança de uma vida vindoura. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje nos alimentando dessa palavra, para que as nossas forças sejam renovadas, para que a gente possa aguentar o dia a dia de amanhã mais uma vez. Eu sou grata a Deus por tantas coisas. E de vez em quando eu sou pega, querendo contar o que Deus não fez por mim. Vocês são assim? Não é só eu. Vez em quando eu começo a listar. Senhor, eu estava correndo atrás daquele negócio lá, não deu certo não. O Senhor não abençoou. Senhor, naquela vez lá, o Senhor permitiu. Falaram aquelas coisas lá, o Senhor não fez nada. Senhor, quem sou eu, né? Sou ninguém. Olha eu aqui. Vez ou outra eu me pego listando as coisas que Deus não fez por mim que eu queria. E aí eu começo a alimentar aquilo e daqui a pouco o meu espírito dentro de mim já me sacode e diz: volta para a cova, carne, porque o meu Redentor vive e Ele já fez infinitamente mais daquilo que eu possa imaginar. E eu começo a olhar os benefícios que estão do meu lado. Eu começo a olhar para mim, para minha casa, para minha vida pessoal, para minha vida profissional, para o livramento que Ele me deu de vários acidentes, pela cura que Ele já me deu de várias enfermidades, pelas visões sobrenaturais que Ele já me deu. E eu mesma começo a lutar comigo, pedindo o Espírito Santo para que traga à minha memória aquilo que me volte a ter gratidão, porque o meu espírito reclama com a minha carne que a gratidão é um estado de espírito que não pode sair de cena, senão ela dá lugar à murmuração e à falta de fé. E daqui a pouco, na nossa vida, a gente passa por esses momentos. De vez em quando a gente fala: recebi não sei o que lá, graças a Deus. Não basta só graças a Deus. Graças a Deus até um ateu pode dar fazendo uma piada. Graças a Deus é uma verbalização de palavras que saem da nossa boca. A gratidão não. A gratidão exige vida com atitude. Você dizer obrigado e querendo matar o Davi, pode muito bem acontecer. Quantas pessoas numa escola, num trabalho, numa rua, sei lá onde, morrendo de raiva de determinado fulano e ciclano, e de repente cai um negócio no chão, aí o fulano e ciclano pega e te entrega, e tem um monte de gente perto. O que você vai fazer com o fulano e ciclano que você quer matar? Você vai falar assim: você é um desgraçado. Não, você não vai fazer isso, porque você tem uma autoimagem para zelar, e você vai usar dos seus artifícios para manter a tua imagem, porque você não quer que ninguém te veja de verdade como você é. Então você diz o quê? Muito obrigada, mas você odeia aquela pessoa. É fácil. Agradecer com muito obrigado é muito fácil, qualquer um faz. Agora, agradecer com um estilo de vida de gratidão não é para qualquer um. Você sabe por quê? Porque quando eu decido ser grata e dar alguma coisa ao Senhor, pega isso aqui, porque aqui é o momento que eu quero entrar aqui com você mais profundo. Quando eu decido, como Davi decidiu, quando eu encaro a minha realidade, eu encarei essa
eu aceitei Jesus. E todos os dias, se não for todo dia, toda semana, se toda semana não fugir, pelo menos todo mês, pelo menos na Santa Ceia, pelo menos na Santa Ceia, eu tenho que ter esse conflito de consciência moral, pessoal, sentimental, espiritual, comigo mesma e com meu Deus, e dizer para mim o que eu darei ao meu Senhor por todos os benefícios. Eu preciso olhar para mim e me questionar, como Davi questionou, o que eu vou dar para esse Deus como gratidão, porque dizer obrigado qualquer um diz. E quando eu me invisto dessa postura espiritual de gratidão no dia a dia, quando eu começo a querer murmurar, a gratidão vem e fala assim: opa, tonta, olha só o quanto que ele já fez pela sua vida. Reage e seja grata. Quando eu acordo, isso acontece de verdade comigo. Quando eu acordo e eu sei que aquele dia eu vou enfrentar alguma coisa, ou que no dia passado aconteceu alguma coisa e aquele dia eu tenho que acordar, muitas das vezes eu abri o olho e despertar quando eu ia pensar: caramba, hoje o Espírito Santo liga com o Espírito que habita em mim, e pela misericórdia dele, que é um grande benefício, ele me traz em gratidão e ele diz para mim: agradece porque você acordou e está viva. Isso é viver em gratidão. Isso é viver, vou falar na gratidão, porque em gratidão o português dá uma cacofonia aqui, parece que eu estou falando em gratidão. Então viver na gratidão é isso. Quando a minha carne assume uma postura que desagrada e desagradece ao Senhor, desonra ao Senhor, o meu espírito no dia a dia, porque acordar todo mundo faz isso pelo menos uma vez por dia, né? A não ser que você cochile outras vezes, como o Cristiano Ronaldo faz para manter a performance. O Cristiano Ronaldo cochila várias vezes por dia, sabia disso? 90 minutos de vários cochilos, Descobriu-se aí pela ciência que o corpo tem uma capacidade de se auto-reconstituir, regenerar, para quem gasta muito, e ele faz isso, é acompanhado com cientista e tudo. Fechei parênteses. Pelo menos a gente acorda uma vez por dia. E nesse momento que a gente acorda e fala: pelo amor de Deus, mais um dia. Ao contrário, Senhor, te glorifico porque passei uma noite inteira na minha cama, porque eu não sei você, mas eu já dormi no hospital, então eu sei o que é dormir no hospital, né, irmã Fatinha? E a gente agradece a Deus. Acordei, vou pro trabalho. Droga, já viu Charles, né? Droga de vida. Vou para esse trabalho. Alguém que é grata ao Senhor tem uma postura dessa? Eu estou falando sério aqui agora. E não pense você que eu sou super satisfeita com o que eu tenho na minha vida, não. Porque eu quero mudar muitas coisas. Mas enquanto eu não mudo, eu preciso estar contente onde eu estou e glorificando a Deus em gratidão, não glorificando de boca e amaldiçoando em corpo. Igreja, acorda. Às vezes nós estamos no calabouço porque a nossa mente pensa uma coisa e o corpo faz outra. E a gratidão a Deus é uma direção para a nossa vida espiritual e física. Não adianta você vir na igreja, eu estar aqui lendo Bíblia, falando palavras bonitas aqui para você, você se arrepiando e dando glória e não sei o quê. Só que você chega amanhã, está na mesma reclamação. Não tem uma postura de gratidão ao Senhor pelo trabalho que Ele te deu, pela vida que Ele te deu. Na primeira oportunidade que o Espírito Santo testa a tua fé, você fala assim: não, porque eu faço mesmo, porque eu sou crente, mas eu sou carne. Não, é nessa hora difícil que você tem que dizer: não, eu sou servo do Senhor, e é aqui que eu vou manifestar minha gratidão, porque isso é gratidão ao Senhor. É igual filho que obedece pai e mãe na frente. É a mesma coisa que nada, é mais do que obrigação. E quando os pais saem,
Obedecer pai e mãe quando eles estão longe, isso se chama honra e gratidão pelos ensinamentos. É a mesma coisa que marido e mulher. Não trair é princípio de honra. Porque você é a mesma coisa com ou sem ela, perto ou longe dela ou dele. E a gratidão e a lealdade, tudo que você tem que permanecer. E se por algum motivo deslizou, volta onde caiu e arrepende. Porque uma conduta de alguém que é grato a Deus no dia a dia é de fazer ou tentar fazer, irmãos, tudo que agrada a Deus. Está aqui a resposta. O que eu vou fazer para esse Deus que faz tudo para mim? Agrada a Ele com a tua vida, com a tua obediência, com a tua conduta, com a tua honestidade. Irmão, você sabia que até na máfia italiana o adultério ele é punido? Quando não é com a morte, é com a expulsão. Você sabia que mafioso prima pela lealdade? Porque se um casal é capaz de fazer isso, o que ele não faz com os outros? Isso é muito importante, porque a nossa fidelidade com Deus, ela é manifesta nos atos do dia a dia. Quando eu e você, que nos dizemos a noiva de Cristo, somos postos à prova no dia a dia, e nós não condizemos à prova, a gente não agrada ao Senhor, a gente vai para o outro lado, a gente não consegue enxergar a gratidão como postura de vida, e a gente desvia, a gente é infiel a Deus. E a nossa infidelidade a Deus, a nossa ingratidão a Deus, ela é vista por quem está de fora. Porque eu vou dizer para você aqui, para mim também, e glória a Deus por isso, que a gente erra e pede perdão, sim ou não? Amém, ou glória. Mas você pede perdão para Deus? E quem está de fora que viu, que assistiu, que sofreu? Como é que fica? Larga para lá? Não. Porque por isso que muitas das vezes a gente está passando por algumas coisas e não está entendendo. Senhor, mas está tudo certo. Está tudo certo? Olha bem para o teu entorno. Está tudo certo você e eu. Mas você e o fulano, você e a ciclana, você e o irmão, você e teu colega de trabalho, você e teu parente, você e tua família, vocês estão tudo bem? Porque não está não, porque não está me agradando. Não é uma conduta que um servo de Deus preocupado em agradar a Deus tenha. Irmãos, isso está cada vez mais banalizado. Desculpa a palavra. Esse negócio de Jesus só quer o coração arrebentou com a evangelização mundial. Por isso que os escândalos só aumentam. E só aumentam. Só aumentam. Por que os escândalos só aumentam? Porque as pessoas não são doutrinadas mais a ter responsabilidade, a ter uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, não só aqui na igreja, mas em todos os lugares pelos quais ela passa. Se você deixou um rastro onde você passou, se não, né? Porque não é uma condição, é um fato. Nós deixamos rastros. E aqui hoje, nessa série, como cultivar gratidão a Deus. Porque a gratidão a Deus, irmão, não é só ficar sentando, desculpa o exemplo, não é só ficar aqui tocando violão agora, não, tá? Isso aqui não é. Você está entendendo o que eu estou falando, né, gente? Todo mundo aqui é adulto, ninguém tem problema para entender. Agradecer ao Senhor e ser grato ao Senhor não é só isso aqui, não. É quando Deus te solta na selva, você tem que matar os seus 2 leões por dia. É lá que você vai mostrar que é crente. É lá que você vai mostrar que é servo de Deus. É lá que você vai fazer o nome do Senhor. É lá que
8h30 antes, né? Não, pouco tempo ainda. Vai ter que me aguentar. Mais uns 10 minutinhos. Cheiro de curral. Cheiro de roça, né? Tem roça. Quando a gente vai na roça, a gente não sente aquele aroma peculiar. A gente já fala, cheguei na roça, né? Assim, aquele cheiro de curral, aquele cheiro de esterco de boi, não é, gente? Os jovens, não sei se vão entender o que eu falo. É aquele cheiro que quando, né, você sabe, e quando você sente, você liga, né? O ambiente, é isso que eu estou querendo trazer. Eu podia falar de uma pessoa cheirosa, né? Mas não me impactar vocês quando eu falar do carro de boi, do curral. A gente é ovelha, ó, tá todo mundo ovelhado aqui, ó, tá todo mundo no aprisco, bonitinho. Ninguém tá sentindo o cheiro de ninguém, não. Aqui é tudo ovelha. Tudo ovelha. O cão pastor que toma conta da gente, que tem, né, os border collies, os carros, né, aqueles cachorros pastores são criados para isso. Eles estão ali quietinhos. Eles só estão sentindo o cheiro de ovelha, problema nenhum. Agora, aproxima um lobo a 2 quilômetros de distância para ver se o cachorro não vai fazer. Ele vai levantar de onde ele estiver e ele vai começar a procurar e ele vai latir, porque ele sentiu um cheiro de alguém que não é dali. E você que é ovelha, eu que sou ovelha, quando a gente vai para um ambiente, aí é o contrário. Quando a gente está num ambiente de lobos, nós precisamos exalar o cheiro de ovelha para que todo mundo saiba que nós somos ovelhas. E ovelha tem um cheiro característico. Crente tem que ter postura característica. Um homem e uma mulher verdadeiramente grato a Deus pela libertação, pela salvação, pelo batismo com o Espírito Santo, ele tem postura característica para agradar a Deus, o sumo pastor. Nós precisamos saber em quais mesas nós temos sentado. Em quais mesas nós temos sentado. E se nós somos o problema da mesa. Hoje está na moda de falar a mesa, né? Tudo é a mesa, vamos à mesa, a mesa o pai está, tá. Mas tinha um diabo sentado junto na mesa. E Jesus falou, aqui tem um diabo. E se o diabo for eu e você, irmãos? Estou falando sério. Você já se colocou na posição de diabo? É sério, às vezes o diabo é a gente. Às vezes quem está fedendo o lobo é a gente. E hoje é dia de despertar. Hoje é dia da gente estar dirigindo, né? No automático, né? Hoje é dia da gente fazer, dirigir 5 quilômetros sem saber. Opa, deixa eu me redirecionar. E a gratidão faz isso, só que a nossa carne não quer isso. A gente precisa selecionar nosso linguajar. Porque crente tem linguajar específico. Às vezes eu cometo uns excessos, eu falo, Senhor, tem misericórdia, me coloca de volta. Pode vir, Pai. Porque eu vi até uma missionária que eu admiro muito ainda, não foi por isso que eu deixei de admirá-la, mas ela teve uma frase infeliz, assim como eu já devo ter tido várias. E ela disse que a gente não pode clamar por justiça para Deus, não, porque se Deus descer com a justiça, até a gente vai entrar no rolo. Que entre no rolo de Jeová. Nós precisamos clamar por justiça na terra, sim, no céu, sim, e nós sermos também exemplo de justiça na terra, porque a justiça divina já pousa sobre nós o maior benefício pelo qual eu sou grata, que é o sangue de Cristo, que nos comprou e nos tirou da mão do diabo. Esse é o maior benefício e é por isso que eu posso pregar aqui para você, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
segundo o Espírito. É por isso que eu posso pregar para você, porque eu tenho várias recaídas. No meu dia a dia, ao longo do meu dia, irmãos, eu chego de dia e falo, Senhor, por pouco que eu não caio hoje. E eu glorifico a Deus e digo, muito obrigada, Senhor, amanhã eu vou melhorar mais um pouquinho. E se eu cair, não é para eu chutar o balde de vez, é para eu recomeçar, porque ainda há esperança, ainda há misericórdia. E o homem e a mulher de Deus precisa esbarrar nesse tipo de coisas, de palavra, para que a gente não seja um pelo qual entra o escândalo. A palavra de Deus diz que é necessário que haja escândalos. É necessário. Pergunta por quê? Não sei. Pergunta para Deus. É necessário que haja muitos escândalos, que os mercenários no meio da igreja sejam expostos e que tudo de ruim seja exposto. É necessário. Mas o próprio Jesus diz, mas ai, repita comigo, mas ai. Ah, não quer repetir? Diga comigo, ai daqueles por quem entra o escândalo. Eu posso escandalizar a igreja? Posso. Posso. Que não é nem a igreja, né? É o nome de Jesus. Posso e não estou isenta. Não estou isenta, porque eu sou carne. Mas eu tenho que abrir meu olho direitinho. Porque se eu escandalizar, vai ter perdão para mim se eu não morrer. Se eu não morrer e voltar para Jesus, é aquela conversa do início do culto. Eu me conserto com Jesus. Mas a consequência eu vou colher. E se depender da minha conduta, eu não me arrepender, eu só tiver remorso, ai de mim. Porque remorso é diferente de arrependimento. Assim como agradecer é diferente de ser grato. É tudo diferente. Sabe o que é remorso? Remorso é aquele negócio assim. Eu fui e bati na cabeça do Davi, machuquei ele. Eu errei? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí eu choro e falo, você me perdoa, Davi? Perdoa? Tá bom, obrigada. Dei outro tapa no Davi. Houve arrependimento na minha primeira vez? Não. Por que eu chorei então? Porque eu tive remorso. Se eu tivesse me arrependido, eu não teria feito de novo. Eu não teria feito de novo. Então tem diferença entre alguém que acha que se consertou só porque chorou e com alguém que se arrependeu chorando e está fazendo de tudo para ser grato, uma vida de gratidão a Deus, uma vida que honra a Deus. E essa não é uma pregação hipócrita, porque eu já deixei claro aqui várias vezes, que eu sou uma pela qual pode acontecer um dia ter um escândalo. Mas se acontecer, eu tenho que voltar e tentar arrumar. Eu posso ter tempo ou não, sim ou não? Então a gente brinca muito e a gente esquece muito da gratidão no dia a dia. Geralmente a gente relembra dela no domingo ou na quarta. Isso vale muito para dentro de casa, em ambientes que a gente domina. Isso vale muito para condutas do dia a dia, que a gente acha que está dominado. A gente fala mais alto, a gente briga, a gente é violento, a gente é egoísta, a gente é como tirar a máscara, né? É porque no ambiente controlado, de família, principalmente família, mas no ambiente de amigos, você já viu aquelas pessoas que são tão santas, oram, choram, mas que quando senta na roda de amigo, é pior que ímpio? Isso não é demônio não, tá?
Não adianta vir aqui orar para expulsar o demônio, não. Porque aqui o diabo é você. E sou eu, se fizer isso. Isso tem muito. Tem roda de amigos que é pior do que roda de escarnecedores. É pior. Mas a pessoa não louva tanto, a pessoa não prega tanto. É porque a pessoa perdeu o temor. Perdeu o temor, perdeu a gratidão a Deus. Não sabe o que é viver piamente. Por quê? Pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. Mas numa dessas eu posso tropeçar e meter a testa no chão, entrar de coma e não ter jeito para melhorar. Às vezes, dentro de casa, a gente grita, a gente fala mais alto, a gente briga. E no trânsito, irmãos? E com esse irmão que eu falo por mim. E quando a gente entra dentro do carro, a gente transforma. Meu pai era assim, sabia? Meu pai é aquela pessoa que você olhava, você queria, se você não fosse muito crente, você queria até tocar, de tão santo que parecia ser. Com todo respeito à memória do meu pai é um homem de reputação ilibada, meu pai é um homem de Deus. Mas entrava no carro, eu falei com ele uma vez, você está parecendo Power Ranger, entra no carro, bota a capa e vira outro. Irmãos, se o pedestre, às vezes nem era carro não, se o pedestre ameaçasse e não sei o que, aí, não sabe nem andar, nem falava, espumando com raiva. Aí passava. Aí eu, calma, pai, se alguém fechasse ele, palhaço, que não sei o que, e faltava pouco, eu brigava, o que é isso? Mas para ele era normalizado. Ele não via problema, porque era um automático que fugia do padrão que Deus quer. E eu falava muito com ele, aí ele me ouviu. Depois ele eu comecei a ameaçar ele. Eu falei assim, se isso acontecer, aí eu falava, né? Você já não viu que por causa de trânsito os outros matam os outros? Teve um caso que o cara matou a filha do homem. Eu não quero morrer porque nesse carro não ando de carro mais com o senhor. Quando ele era mais novo. E eu sempre, aí ele foi parando, botando a mão na consciência. Eu sou assim em outros pontos, não com o carro. O carro também às vezes eu fico brava, aí eu já começo, eu sou missionária, meu pai, tem misericórdia. Santo de Israel, Deus. Aí eu, perdão, quando dá tempo, né? Mas eu buzino. O dedinho fala que não é para buzinar. Eu falo, para que foi feito então a buzina? Estou vendo que vou atropelar a pessoa. A pessoa com essas bicicletinhas motorizadas que só o sangue do cordeiro. Anda na contramão, anda sem capacete, não dá seta, circula para tudo que é lado, achando que é uma ciclovia, não entra. Aí a pessoa vem para cima de você. Antes de você atropelar, você faz uma. A pessoa sai. Para isso serve a buzina. Melhor do que gritar, brigar. Enfim, né? Tá vendo como isso é normal, igreja? Como isso é da nossa vida? O que te tira do sério? Pensa aí. O que te tira do sério? Que faz você botar a capa do Batman, a roupa do Changeman? Alguma coisa, porque esse também não é santinho do Paulo, não. E são nesses momentos que eu não posso deixar de lembrar milimetricamente que eu carrego comigo os benefícios do Senhor. E eu preciso eu preciso morder minha língua, eu preciso abaixar minha cabeça, eu preciso deixar o velho homem morrer. Eu preciso, quando ele não morre sozinho, eu preciso sufocar ele, para ele não vir, porque eu decidi dar uma vida de gratidão ao Senhor no meu dia a dia. Sabe, irmãos, isso é potente. Potente para a nossa vida espiritual. E potente para as pessoas que a gente quer ganhar no mundo. Porque de repente você é uma bênção aqui. Mas ainda tem coisa para ser consertada. E você precisa consertar. Porque é a tua vida inteira
inteira que é para ser de ação de graças ao Senhor. Sabe? Meu nome, Graziele, né? Em italiano, até o E, Grazie, seria Graziele, né? Em italiano, grazie, é obrigado. Olha que legal. Graziele significa pequena graça, ou pequeno presente de Deus, graciosa. Meu apelido aqui, Grazi, se eu for para a Itália, vão me chamar de Grazia. Aí eu não vou. Isso aconteceu de verdade. Uma pessoa italiana mandou, conversando com ela no WhatsApp, isso tem tempo, eu descobri assim. Aí a gente falando daqui a pouco, a última coisa, Grazie. Aí eu, oi. Aí, só que ele era brasileiro, você estava dando graça, me agradecendo. Aí ele, não, é obrigado em italiano. Ops, desculpa, falha nossa. Legal, né? De repente, porque o nome fala muito sobre a pessoa, né? Por isso que eu acho que eu vivo tentando muito com a minha víscera. Eu falo que eu prego com o fígado, eu vivo com o fígado, com as entranhas. Vivo mesmo. Até quando eu erro, eu não sei se eu já errei com algum de vocês aqui, mas quando eu erro com alguém, eu vou e peço perdão. E choro. E abraço. Se você ainda não ouviu isso de mim, perdão, porque a gente não teve nenhuma treta. Ai, gente, tem que coisar um pouquinho, né? Enfim, se eu tiver que eu não saiba, pode me falar. Tá? Pode me falar que eu peço desculpa na hora. Desculpas atrasadas. Ainda vem com um beijinho de desculpa. Brincadeiras à parte. E a gente precisa viver nesse estado de graça, sabe, irmãos? Que é muito mais do que agradecer apenas com palavras. E a gente precisa disso no dia a dia. Porque a gente não reserva muitos espaços especiais para viver, não. A não ser que você tenha uma vida com uma liberdade financeira e geográfica muito boa, que sua vida é movida a momentos especiais. A minha não. A minha vida é o contrário. É movida à rotina, a dia, e de vez em quando tem os momentos especiais, porque a gente também merece, sim ou não? Sim. A gente não pode esperar momentos especiais para viver uma vida de gratidão ao Senhor, não. A gente não tem que esperar, quando eu formar, eu vou ser uma pessoa devota. Não. É agora, é hoje. É você na adolescência até a sua velhice. E hoje o culto foi para isso. Para a gente se incomodar com essa pergunta de Davi para Deus. Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? A nossa resposta aqui hoje é: viva uma vida de gratidão ao Senhor, mas com gratidão em obras, não só em palavras. Todas as vezes que o teu corpo quiser desonrar o Deus que você serve, volta em arrependimento ao Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse, eu não me lembro o versículo, mas ele disse que nós somos cartas abertas e lidas. A gente ouve muito falar algo nesse sentido, só que de uma forma popular. A gente ouve muito assim: você é a Bíblia que o mundo lê, sim ou não? Que Bíblia sou eu? Se quando me convidam a maquinar o mal contra o outro, lá estou eu. Se quando me convidam a fazer coisas escusas, lá estou eu. Que Bíblia sou eu? Que quando a situação exige de mim
uma postura de fidelidade ao meu Deus, eu não estou lá. Que Bíblia linda serei eu se eu não consigo ser grata a Deus nas coisas mínimas da vida? Que Bíblia é essa que eu sou lida? A Bíblia lida de cabeça para baixo, que ninguém entende nada. E se alguém olha para você e não entende o Cristo que você vive, ele não virá a Cristo pelo Cristo que você carrega. E aí é uma responsabilidade sua e minha. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus eu te louvo por essa palavra. É remédio para os meus ossos. É vitamina para o meu caminhar, para o meu espírito. É suplemento para a minha força espiritual. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia ainda plana sobre nós com uma palavra de vida, com uma palavra que é capaz de vivificar os mortos. Obrigada, Senhor, porque nós queremos nadar no profundo contigo. E o Senhor vem e nos diz com essa palavra: como tu quer nadar comigo no profundo se teus pés vacilam com águas no tornozelo? Obrigada, Senhor, porque o teu amor revelado na palavra nos traz de volta a realidade. A realidade espiritual, Senhor, que às vezes o dia a dia nos faz encobrir. A realidade das trevas, do pecado, do diabo, do império do mal. Muitas das vezes, Senhor, nós simplesmente fechamos os olhos e fingimos que não existe e que Ele não está, Senhor, a um passo de nos tragar. Mas eu te agradeço, Senhor, e eu quero ser grata ainda mais no dia de amanhã, no meu dia a dia, no outro, no outro, no outro. Porque a tua palavra nos reconecta ao Senhor. A tua palavra nos traz de volta ao centro da tua vontade. A tua palavra, Senhor, traz vida para a nossa conduta. E cada um que está aqui, Senhor, cada um que ouviu essa palavra, de onde quer que esteja, seja transformado por essa palavra. Que eu seja transformada por essa palavra. Que meus irmãos sejam transformados por essa palavra. E se de alguma forma essa palavra conflitou com alguém, que esse alguém hoje, Pai, possa se reconciliar contigo no mais profundo, no íntimo do ser, e que possa transformar isso em conduta, que possa transformar isso com as pessoas que ele feriu, que ele traiu, que ele abandonou, que ele machucou. Porque a tua palavra precisa fazer efeito não só na nossa mente, dentro de nós, mas ela precisa transportar. E eu abençoo a minha vida e a vida da tua igreja para que nós sejamos agentes de transformação pela preciosa e poderosa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e está apta para discernir a alma do Espírito. É a nossa oração grata ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus.